Olá, muito boa tarde para você. Faltam só 3 rodadas para acabar o Brasileirão e a reta final tá emocionante demais. Para Flamengo e Inter vale liderança, para o Vasco vale fugir do rebaixamento. A gente vai falar desse jogo já já. O Fluminense é que ainda busca a confirmação da vaga na Libertadores, né? Mas já pensando em técnico novo. O empate com o Atlético Mineiro adiou a confirmação da vaga na Libertadores. Mas o Fluminense já está pensando na próxima temporada e com um treinador novo. Roger Machado, que foi demitido pelo Bahia em setembro. A diretoria do Fluminense espera apenas o fim do Campeonato Brasileiro para anunciar o acerto, que já está apalavrado. Marcão voltará a ser auxiliar. É um cara super do bem, um cara trabalhador. Se vier, vai contar com a ajuda do Marcão e de todos aqueles que estão nesse processo. Desde que Marcão assumiu, o Fluminense tem 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas nesse Brasileirão. É o 5º colocado na tabela e, se vencer o Ceará na segunda-feira, garante a classificação para a pré-Libertadores e continua na briga por uma vaga direta na fase de grupos. São Paulo está perto, o Atlético Mineiro tem 4 pontos de diferença, são 2 times que estão caindo muito na competição e que o Fluminense pode alcançar nesses 3 últimos jogos. Mesmo se for para uma fase eliminatória para a Libertadores essa classificação, eu acho que tem que ser encarada de forma bastante positiva. Já pensando na próxima temporada, o Botafogo negocia jogadores, como Pedro Raul, que vai para o Kashiwa Reysol do Japão. Mas em campo ainda faltam 3 jogos a disputar no Brasileirão. Depois de sofrer diante do Grêmio a maior goleada do time no campeonato, fica a dúvida. Onde encontrar incentivo para o que ainda resta da temporada? A motivação precisa ser o encontro de um novo time. Não estamos mais falando deste Campeonato Brasileiro, mas do que vai ser o Botafogo de 2021. Quem vai jogar para ficar? Quem vai jogar o suficiente para ser titular? E quem joga agora tem que ter essa motivação de mostrar que faz parte de um novo Botafogo que precisa nascer. Outro incentivo é evitar mais recordes negativos neste Brasileirão. A equipe está na última posição com o menor número de pontos e vitórias e fica em segundo lugar quando os quesitos são pior ataque e defesa. Amanhã o Botafogo enfrenta o Goiás, time que tem a pior defesa do Brasileirão com 60 gols sofridos. E, curiosamente, a última vez em que o Botafogo não foi vazado na competição foi justamente diante desse adversário ainda no primeiro turno. O jogo terminou em 0-0, um resultado que hoje pouco interessa ao Goiás, que ainda luta contra o rebaixamento, e ao Botafogo, que já pensa no futuro. Bora levantar a cabeça e trabalhar para esses últimos jogos que tem aí, pra gente voltar mais forte no começo da Série B. Prepare-se para o domingo, hein? Tem Flamengo e Corinthians ao vivo na Globo e você já vai ver no próximo bloco do Globo Esporte a freguesia do Corinthians para o Flamengo nos últimos encontros entre esses times, né? Bom pro torcedor rubro-negro, hein? No domingo, a briga pelo título do Brasileirão ganha um novo capítulo. Enquanto o Flamengo recebe o Corinthians no Maracanã, o Inter enfrenta o Vasco em São Januário. E a dica de hoje pro Cartola veste colorado. Yuri Alberto, o melhor atacante visitante do segundo turno. Nos últimos 5 jogos do Inter fora de casa, o cara marcou 5 gols. E o melhor, hein? Tá saindo por menos de 5 cartoletas. E esse líder internacional é o próximo adversário do Vasco no domingo. No fim da temporada, Abel Braga reencontra a camisa que defendia quando ela começou. Herdou o time de Vanderlei Luxemburgo, que depois de salvar o Vasco do rebaixamento em 2019, foi para o Palmeiras. O aproveitamento do Abel no Vasco foi baixo, na casa dos 40%, com apenas 4 vitórias em 14 jogos. Mas a passagem ficou marcada por uma frase. Foi lindo, cara. Foi quando ele conseguiu enxergar beleza na atuação do time, apesar da derrota para o Flamengo pelo Campeonato Carioca. E os vascaínos não gostaram nada de ouvir. Bonito mesmo é o que o Abel anda fazendo no Internacional, com 11 vitórias em 19 jogos. E nas redes sociais, o Inter até brincou com a frase numa boa fase, depois da goleada sobre o São Paulo.
Mas Abel e Luxemburgo chegam ao encontro sob máxima pressão por causa das derrotas na última rodada. E o técnico do Vasco ainda vem sendo questionado pela torcida por causa das decisões na escalação que levou para enfrentar o Fortaleza. Como, por exemplo, começar com o Cano no banco. Mas não só isso. Mais uma vez, o Luxemburgo tentou usar um 4-4-2, assim como ele fez contra o Bragantino, que não deu certo. Essas duas vezes, coincidentemente, não funcionou nada no Vasco, especialmente nessa marcação. E no meio dessa luta para sair da zona de rebaixamento, os vascaínos ainda têm um dilema. Rapaz, que dilema. O dilema de torcer por uma vitória do Vasco com duplo efeito. Ajudar o time a se salvar e o maior rival a ser campeão. Não sei, meu irmão, vai ter um que vai torcer para um lado, outro para o outro, quer torcer pro Flamengo. Nunca. Se tiver que ajudar o Flamengo, é o jeito, né? A gente não queria, mas o que importa é permanecer na primeira divisão. Não, o Flamengo não vai ser campeão não, o Inter vai ganhar ainda, calma. O Flamengo anunciou hoje a contratação do zagueiro Bruno Viana. Ele estava no Braga de Portugal, chega por empréstimo até o fim do ano. Ele tem 26 anos e foi revelado pelo Cruzeiro. Domingo tem Flamengo e Corinthians, ao vivo na Globo. E chama e grita, Zé Boteco, poxa, obrigado por 2009, pô, e eu acho bacana, né? Zé Boteco era o apelido de José Roberto de Oliveira, mais conhecido como Zé Roberto. O agradecimento da torcida do Flamengo vem principalmente por esse gol do ex-atacante. Para levantar a torcida rubro-negra em todo o Brasil. Zé Roberto, aos 26 minutos, abre o placar. Foi o gol mais importante com a camisa do Flamengo. E é bacana que eu ando até hoje aqui, né? Onde eu viajo muito. E todo flamenguista sempre lembra desse jogo. Penúltima rodada do Brasileiro de 2009. O gol de Zé Roberto foi o primeiro da vitória por 2-0 sobre o Corinthians. O Flamengo assumia ali a liderança do campeonato pela primeira vez. No jogo seguinte, venceu o Grêmio e se tornou o campeão, algo que parecia muito improvável até o meio daquela competição. Mais de 11 anos depois, de novo o Corinthians pela frente, numa reta final de Brasileirão e com o Flamengo podendo se tornar líder pela primeira vez. E o que pode trazer ainda mais esperança para o torcedor flamenguista é dar uma olhada no histórico recente do confronto. São dois gigantes do futebol brasileiro, as duas maiores torcidas do país. Os números gerais mostram equilíbrio. 56 vitórias do Flamengo, 53 do Corinthians. Mas, ultimamente, dá para chamar o time paulista de freguês. Com certeza, o Corinthians hoje é freguês do Flamengo. O último resultado na casa dos caras mostra isso, por 5-1 em cima dos caras lá dentro. O Corinthians é muito freguês do Flamengo. Eu tenho certeza, estou muito confiante que esse final de semana é o jogo para botar a mão na taça. Nos últimos 10 jogos, 7 vitórias do Flamengo, só uma do Corinthians. Contando apenas o Brasileirão, são 8 jogos de invencibilidade rubro-negra. E os 2 últimos encontros terminaram em goleada do Flamengo. 4-1 no Brasileiro de 2019 no Maracanã, 5-1 no primeiro turno de 2020, jogando fora de casa. Freguesia que virou de lado, porque nos 10 jogos anteriores a esses, entre 2012 e 2017, a vantagem era grande para o lado corintiano. 6-2 em número de vitórias, incluindo 2 goleadas por 4-0. Bola lançada para o Romero, olha a chance do quarto, bateu pro gol! Nossa motivação tem que ser ganhar do Corinthians. Palavras de quem não quer nem saber dessa história de vantagem no confronto. Para quem hoje está de fora, não é necessário tanta cautela assim. Se o Flamengo realmente tiver num dia, somente do coletivo forte, tiver todo mundo bem, não tenho dúvida que o Flamengo vai conseguir vencer o jogo. Até porque, ao contrário do time de 2009, que começou desacreditado naquele brasileiro, o Flamengo de hoje entrou como campeão e favorito. Se ganhar do Corinthians e o Internacional tropeçar diante do Vasco, o Flamengo vira o líder na tabela de classificação, faltando 2 jogos. Diego está de novo à disposição do técnico Rogério Ceni. Rodrigo Caio se recupera de lesão e pode ser surpresa na zaga. E o que mais deixa o torcedor animado é que o time voltou a jogar bem. Vem de 4 jogos sem perder. 3 finais, preparando. 3 finais, nos preparamos para isso. É um momento em que a gente não pode oscilar. É um momento que a gente não pode oscilar. Principalmente na semana de mais um Flamengo e Corinthians tão importante. A gente já foi pro
do jogo assim, sabendo das dificuldades e que a gente não poderia errar, né, naquele jogo, né? Porque pra gente realmente ser campeão, a gente tinha que ganhar aquele jogo. Como em 2009, o Flamengo, versão 2020 e 2021, parece ter embalado na hora certa. E se o final for como aquele, nenhum flamenguista vai ter do que reclamar. Vai ser um grande final de semana, pode subir as letrinhas. Bom fim de semana pra você. Amanhã eu tô aqui.